Brasil vive há pelo menos 8 anos a mais profunda conflagração social da sua história. E é indiscutível que as redes sociais têm um papel muito importante para que o Brasil viva o panorama que tem vivido de lá para cá. Ideias são apresentadas nos tribunais do Facebook e rebatidas na mesma hora nos comentários. E no Twitter, essa dinâmica tem se tornado cada vez mais forte. No Facebook, carinhas de gargalhada mostram que uma ideia é tão ridícula que não merece sequer ser comentada ou rebatida. É uma maneira de desfazer do pensamento do outro. A cultura do cancelamento que tomou conta do nosso país há 8 anos fez do Brasil uma casa dividida, onde irmãos, pais e filhos, marido e mulher, por divergências de natureza política, não conseguem mais dialogar. Isso produziu um panorama de profundo revisionismo histórico no nosso país. Personagens mortos há décadas são colocados à baila e submetidos também, pós-mortem, ao tribunal das redes sociais. Uma das principais expressões da contemporaneidade é a chamada cultura do cancelamento, que se baseia no conceito de que pessoas pensam da mesma maneira ao longo de toda a vida. O que é algo que está, inclusive, em completo desacordo com a perspectiva fluida da própria contemporaneidade, onde, para todos os outros aspectos da vida, nós não somos os mesmos nem por 2 dias seguidos. Na chamada cultura do cancelamento, personagens históricos têm as suas trajetórias colocadas à baila, como se vivessem de acordo com os valores que vigoram hoje. Não era assim. Todas as pessoas são filhas do seu tempo. Na cultura do cancelamento, não só os personagens contemporâneos, mas também os personagens históricos são tratados como se fossem participantes do reality show O Aprendiz. Lembram do Aprendiz? Do Dória, do Trump, do Roberto Justus? Pessoas sujeitas a serem demitidas o tempo todo. Mas como é que você demite um personagem histórico? Hoje eu vou tratar da maneira como a cultura do cancelamento tem abordado a trajetória intelectual de um dos autores brasileiros mais traduzidos em todo o mundo, Monteiro Lobato, apontado como alguém que nasceu e morreu racista, o que não é o caso. Recentemente, o jornal Folha de São Paulo publicou 2 artigos que atacam a memória e a obra de Monteiro Lobato. O primeiro foi publicado no dia 19 de janeiro pelo crítico literário Marcelo Coelho. Marcelo Coelho defendeu a supressão de termos considerados agressivos, racistas, das reedições da obra de Monteiro Lobato. No dia 8 de fevereiro, do artigo Complexo de Negrinha, a escritora infantil Marilene Felinto disse que Monteiro Lobato era um idiota, entre aspas, usando as expressões dela, e defendeu a supressão da obra do autor. Afinal, deve-se resumir a obra de Monteiro Lobato a uma aberração racista, para usar o termo que a Marilene Felinto usou, ou deve-se tentar compreendê-la para poder criticá-la? Em Lucas Álvares sobre o Brasil dessa semana, vamos discutir racismo em Monteiro Lobato. Vem comigo! Todo homem é filho do seu tempo. Monteiro Lobato nasceu no já longínquo ano de 1882. A escravidão ainda vigorava no Brasil. Ele nasceu numa cidade chamada Taubaté, que fica no Vale do Paraíba, mais ou menos próxima da divisa aqui com o Rio de Janeiro. Essa região, naquela época, era uma das mais ricas do país, era o Vale do Café. O avô dele era o Visconde de Tremembé, que era um importante produtor agrícola daquela região, um dos barões do café. Agora, vale dizer, inclusive, que José Francisco Monteiro, Visconde de Tremembé, o avô de Monteiro Lobato, também não parecia ser branco, não, como vocês podem ver nessa foto. Ele tinha alguns traços de miscigenação. O Visconde de Tremembé foi casado durante a vida toda, mas a filha Olímpia dele era a filha dele com uma amante, uma professora de Taubaté, que era a avó biológica do Monteiro Lobato, e com quem ele teve bastante contato. Ele foi criado pelos avós e não pelos pais, lá na cidade de Taubaté. E o Visconde de Tremembé era um personagem ligado não só à produção agrícola, mas também a iniciativas de natureza industrial.
Ele, por exemplo, levou a iluminação a gás até Taubaté e empreendeu a construção de uma linha férrea, uma linha que ligava a cidade de Taubaté até a cidade de Tremembé, próxima dali, mas uma iniciativa importante para a época. O Visconde de Tremembé era, como boa parte da geração dele, leitor do antropólogo inglês Herbert Spencer. O Spencer era um liberal que pegou as teorias evolucionistas do biólogo Charles Darwin e perverteu a percepção de evolução das espécies, né? Aquela ideia de que o mais apto, o mais adaptável sobrevive e aquele que não se adapta desaparece. Essa lógica, que é perfeitamente observável na vida natural, foi subvertida, foi pega emprestado de maneira equivocada, de maneira maldosa pelo Herbert Spencer para justificar as barbaridades das consequências da Revolução Industrial, miséria nas grandes metrópoles europeias, semi-escravidão, aqui no Brasil ainda escravidão propriamente dita. Então essa era uma ideia que vigorava ao longo do final do século XIX, disfarçada de ciência boa, e era fortemente hegemônica entre as elites intelectuais brasileiras. É claro que essa hegemonia bastante marcada do pensamento do Spencer no Brasil do final do século XIX, onde praticamente todos eram liberais e praticamente todos eram seguidores da maldade disfarçada de ciência boa, que era o darwinismo social, é claro que tudo isso não se deu sem que acontecessem algumas vozes discordantes. Essas vozes discordantes existiam basicamente em dois segmentos. O primeiro deles vigorava na Igreja Católica entre aqueles que professavam a doutrina social da Igreja, que estava começando ainda, estava dando seus primeiros passos nas últimas décadas do século XIX, durante o pontificado do Papa Leão XIII, mas o pensamento da doutrina social da Igreja foi muito importante para fundamentar no Brasil o nosso movimento abolicionista, né? Então a Igreja, no pontificado do Papa Leão XIII, apoiou a abolição dos escravos no Brasil. Um outro pensamento que era contra-hegemônico, que questionava o darwinismo social, era o positivismo, do Augusto Comte. O positivismo denunciava o darwinismo social como falsa ciência, denunciava o racismo como pseudocientífico. Mas vale dizer que a doutrina social da Igreja nunca entrou na cabeça do Lobato, que era descrente. E também nunca entrou na cabeça do Lobato o positivismo, que era muito forte no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro. A própria criação que ele teve do avô por parte de mãe, né, pai da Dona Olímpia, mãe do Monteiro Lobato, foi uma criação bastante liberal. Então o Lobato, desde muito jovem, não foi religioso, não. As ideias da doutrina social da Igreja não entraram na cabeça dele. Gilberto Freire, na obra melhor acabada de toda a sua carreira, que foi Ordem e Progresso, analisou o Brasil da República à luz de seus principais referenciais culturais. E um deles foi justamente a extensão das ideias de Spencer no Brasil e a maneira como a República Velha incorporou a pseudociência de Herbert Spencer em suas poucas ações proativas. Por exemplo, uma das poucas ações oficiais do Estado brasileiro durante 40 anos da Velha República foi a política de branqueamento, trazer imigrantes da Europa, também em pequena margem no início do Japão, para reduzir a influência da miscigenação entre negros e descendentes de portugueses no Brasil e apagar a cultura negra do nosso país. Os referenciais musicais, religiosos da cultura negra também foram criminalizados. Foi nesse contexto que o Monteiro Lobato nasceu, cresceu e produziu boa parte da sua obra para adultos, no Brasil de uma república liberal e ao mesmo tempo racista. Essa geração que nasce ali na década de 80, na década de 90 do século XIX, é praticamente toda liberal e racista, portanto, com poucas exceções. Inclusive, um dos maiores escritores da geração de Monteiro Lobato, para alguns superior ao próprio Lobato, que foi Afonso Henriques de Lima Barreto, que era negro, né, filho de uma família negra que ascendeu socialmente no final do século XIX, no final da monarquia, né? O pai dele era tipógrafo da imprensa imperial, era um camarada que traduzia do francês, né? Pertencia a uma elite negra que ascendeu no Brasil no final do século XIX. O próprio Lima
também apresenta elementos racistas na obra dele, mesmo sendo negro. No romance Clara dos Anjos, que ele começou a escrever no iniciozinho do século XX, deixou inacabado e só retomou no final da vida, e é uma das melhores obras do Lima, diga-se de passagem, ele positiva os personagens mais claros e critica, coloca ali de uma maneira subalterna, de uma maneira estereotipada, arruaceira, aqueles que ele chama de negros de carapinha, né, que são os personagens de pele mais escura. E vale lembrar, inclusive, que o Monteiro Lobato foi editor de parte das obras do Lima Barreto e que eles dois se corresponderam bastante, não só profissionalmente, mas como amigos que foram correspondentes durante boa parte da vida do Lima, embora eles tenham se encontrado pessoalmente 2 ou 3 vezes só. Voltando à política do branqueamento que a República Velha adotou, a ideia era criminalizar não só o papel do negro como elemento civilizador na cultura brasileira, mas também de outros referenciais culturais muito importantes para nós. A República Velha era anticlerical, ela combatia os referenciais católicos da cultura brasileira. A República Velha era lusófoba, passou o tempo todo tentando destruir o que existia de vestígio de memória da colonização no Brasil, colocava a colonização do Brasil como raiz de todos os nossos males, o que não é verdade. Existia uma condenação da parte da historiografia oficial das missões jesuíticas, que foram tão importantes no processo de interiorização do Brasil e que eram criticadas porque tinham ali um viés, que nós sabemos, era um viés socializante, né? Era uma maneira de se apoderar e de trabalhar na terra, que não era exatamente o modo capitalista convencional. Tudo isso fez com que a República Velha promovesse uma política de apagamento dos referenciais negros, portugueses, católicos da nossa cultura. Passa a impressão que o interesse era reproduzir no estrangeiro uma grande Avenida Rio Branco, como se fosse o Rio de Janeiro ou o Brasil. Um país branco, europeizado, de referenciais anglo-saxões e que se afastava cada vez mais das suas raízes, que são raízes mestiças, fortemente fundadas nos referenciais portugueses, negros e indígenas. Esse elogio à mestiçagem cultural é completamente diferente de uma visão alienada que nega a existência do racismo no Brasil. Sempre houve racismo no Brasil, racismo pesado mesmo. Nós somos o país que saiu por último do seu processo escravagista. A abolição no nosso país foi tardia. Então sempre houve racismo no Brasil. Essa geração do Lobato era particularmente bastante racista. Como vocês puderam observar, a trajetória do Monteiro Lobato, como a trajetória de boa parte da geração dele, é marcada por esse ideário liberal spenceriano, pela ideia do racismo científico. Por isso, é importante lembrar que o Monteiro Lobato, ao contrário de parte da geração em que ele se formou, não passou a vida inteira professando as mesmas ideias. E o trânsito das ideias do Monteiro Lobato, a trajetória intelectual dele, se materializa nas diferentes etapas de um de seus mais famosos personagens, o Jeca Tatu. O Jeca Tatu passou por 3 momentos diferentes na obra de Monteiro Lobato. Na virada da década de 10 para a década de 20, quando ele surge, aparece ali em 1918, em artigos que o Monteiro Lobato produziu sobre queimadas, e depois é desenvolvido na coletânea publicada com o título de Urupês. No primeiro momento, o Jeca Tatu é pobre porque é preguiçoso, é pobre porque é mestiço, ele é um caboclo. Lobato, no início do Jeca Tatu, atribui a pobreza do personagem aos males ou supostos males da mestiçagem no Brasil. Era ainda a formação spenceriana da pseudociência do racismo científico falando mais alto. Posteriormente, na década de 20, o Lobato se aproxima de um médico chamado Belisário Pena e muda a percepção dele a respeito do Jeca Tatu. O Jeca Tatu é apresentado numa série de cartilhas encomendada pelo biotônico Fontoura como Jeca Tatuzinho, numa aproximação do Lobato da estética infantil. Nesse momento, Monteiro Lobato muda completamente as suas conclusões a respeito do Jeca Tatu. O Jeca Tatu, que era pobre por ser preguiçoso, por ser inepto,
por não conseguir se adaptar, né, à dinâmica do capitalismo como lavrador, não tinha, vivia preguiçoso, dormindo o tempo todo, não produzia, é visto como alguém que é pobre e preguiçoso porque está com a barriga tomada pela ancilostomose, pelo amarelão, e por isso não tem energia para trabalhar. Então ele tira a explicação do racismo científico de frente, aborda uma nova explicação onde a pseudociência do racismo científico é substituída por uma espécie de higienismo, onde a raiz dos males do Brasil não está mais na mestiçagem, a raiz dos males do Brasil está na ausência de políticas públicas de saúde. É uma evolução considerável, né? Ele abandona, naquele momento, as teorias raciais. Mas ele avançou ainda mais. Na década de 40, quando o Lobato já havia lido durante muitos anos a obra de um teórico norte-americano chamado Henry George, que ele leu pela primeira vez na época em que era dito comercial da Embaixada Brasileira nos Estados Unidos, na década de 20, Lobato viveu nos Estados Unidos até a Revolução de 30, quando pede demissão da Embaixada do Brasil do cargo de adido comercial e volta para o nosso país. Lendo Henry George, ele se aproxima de uma perspectiva progressista do ponto de vista econômico e social e lança na década de 40 um personagem chamado Zé Brasil, que é uma terceira leitura do Jeca Tatu. Nessa terceira leitura, os males do Jeca Tatu, o atraso em que ele vivia, a pobreza, não está mais fundamentada na ideia da crítica à mestiçagem, na pseudociência da obra spenceriana. Ele até mantém ali ainda a denúncia das condições insalubres em que vive o Jeca Tatu. Mas no Zé Brasil, o Jeca Tatu é pobre porque é vítima de um sistema que explora, via latifúndio, o pequeno produtor. É uma explicação completamente diferente da que ele apresentava no início da carreira. Ele vai ali de ários para bugários. É uma trajetória intelectual que varia bastante. Então não dá para dizer de maneira responsável que o Lobato manteve até o final da vida as ideias que professou na juventude. O Jeca Tatu é apenas um dos exemplos, há outro. Então ele circulou com Belisário Pena, produziu ali em 24 essa série de historinhas para o Biotônico Fontoura, onde o Jeca Tatu se cura da ancilostomose e ganha energia para o trabalho, depois foi adido comercial da Embaixada do Brasil nos Estados Unidos, e nessa época escreveu esse livro-reportagem fantástico chamado América, que para mim é a melhor obra da carreira do Lobato, um livro de viagem, onde ele descreve os Estados Unidos dos loucos anos 20, da era do jazz, com uma perspicácia que poucos autores brasileiros conseguiram ter em livros de viagem até hoje. Naquela época, o Lobato presenciou em loco um dos acontecimentos mais importantes da história, a quebra da Bolsa de Nova York, que ele descreve no último capítulo do livro Reportagem América. Parece que aquele movimento, que ele não descreve de maneira negativa, ele ainda acredita aqui no livro América, no livro Reportagem América, na força do capitalismo para conseguir sair das crises cíclicas com as suas próprias pernas, mas parece que é aí que há o primeiro estranhamento do Lobato em relação ao sistema, que depois ele passa a criticar fortemente. Porque o Henry George, que é o autor que vai nortear as percepções de mundo do Monteiro Lobato daí em diante, nos anos 30, nos anos 40, é defensor da ideia de monopólio natural. É ele que cria, na teoria econômica, a ideia de monopólio natural, que determinadas atividades são intrinsecamente imprivatizáveis, porque se privatizadas forem, não permitirão a concorrência. E se não há concorrência, não há eficiente funcionamento da dinâmica capitalista. Logo, os monopólios naturais, para o Henry George, o Lobato assume essa ideia como dele também, os monopólios naturais têm que ser operados pelo Estado. Então ele passa a defender municipalização de serviços de água, de esgoto, encampação de ferrovias. É um programa que o Lobato defende nos anos 30, nos anos 40. E o papel ativo do Brasil na extração do petróleo. Diziam que não existia petróleo no Brasil. A República Velha passou 40 anos repetindo isso. A soldo sabe-se lá de quem. Descobriu-se, graças ao trabalho do Conselho Nacional do Petróleo durante o primeiro governo Vargas, que o Brasil era rico no ouro negro. E mais do que isso, que o Brasil poderia no futuro se tornar autossuficiente em produção de petróleo. Quem primeiro cantou a pedra foi Monteiro Lobato, defendendo que o Estado, sem excetuar a participação
de entes privados, né? Ele, em momento algum, defendeu a abolição da propriedade privada na vida dele, como o Henry George também não defendia a abolição da propriedade privada, mas defendia o Lobato a presença forte do Estado na economia, à moda do que o jorgismo, como dizia Monteiro Lobato, fazia nos Estados Unidos. Nesse período em que o Lobato leu não mais a obra do Spencer, mas a obra de Henry George, ele escreve Redações de Narizinho, publicada em 1931. Não é a primeira obra infantil do Lobato, ele já tinha escrito o Saci na década de 20, mas é talvez a obra mais famosa da literatura infantil do autor. E aí ele se afasta não só do liberalismo, mas da própria perspectiva spenceriana do avô. Se afasta do racismo pseudocientífico e personifica as ideias do avô num boneco embolorado que fica ali no canto da estante e que só volta a falar porque a Emília dá a ele uma pílula para que ele volte a falar. Esse personagem, Visconde de Sabugosa, dotado de uma sabedoria de almanaque, dono dos saberes da gramática, mas um personagem acima de tudo caricato, embolorado, que é o tempo todo contraposto com deboche pela Emília e pelas crianças. O Visconde de Sabugosa não é um personagem positivado na obra do Lobato. É a maneira como Lobato retrata o jovem que ele foi e as ideias do avô, também um Visconde. Essa ruptura que ele promoveu com as ideias spencerianas, pseudocientíficas, com as verdadeiras aberrações racistas defendidas pelo Herbert Spencer, não significa, porém, que ele tenha feito algum tipo de intervenção nas obras que tinham sido previamente publicadas para que expressões racistas, expressões agressivas fossem retiradas. Então, o Presidente Negro, Negrinha, a obra adulta do Lobato, principalmente do jovem Monteiro Lobato dos anos 10, dos anos 20, permaneceu da mesma maneira com a qual ela havia sido escrita originalmente. É claro que a moral da época não achava isso algo ruim, né? Mas, aos olhos de hoje, obras como O Presidente Negro são capazes, sim, de ofender boa parte do público. Esse Monteiro Lobato, da década de 30, renovado pelas ideias de Henry George, nos presenteou com 3 personagens negros fundamentais para a literatura brasileira: Tia Anastácia, o Tio Barnabé e o folclórico Saci Pererê. E um 4º personagem que falava, que tinha ali feições humanizadas e que era uma representação da África. Esse 4º personagem é um rinoceronte falante, Quindim. Um dos personagens mais delicados e mais interessantes da obra de Monteiro Lobato. Porque o Quindim é a representação do estrangeiro que se abrasileira. O Quindim, nas Caçadas do Pedrinho, se eu não me engano, é um rinoceronte escravizado, um rinoceronte que é obrigado a trabalhar, que é chicoteado num circo e que se revolta, foge do circo e sai quebrando o que vê pela frente. Num determinado dia, ele bate na porta do sítio do Pica-Pau Amarelo e aquele animal bravo é batizado pela Emília como o mais brasileiro e mais doce de todos os doces, o Quindim. E aí começa um processo muito interessante com esse personagem do rinoceronte. Ele não deixa de ser quem ele era. Ele é ugandês na história, ele é um rinoceronte que fala inglês, que vem da África negra e da África anglófona. E no sítio do Pica-Pau Amarelo, esse rinoceronte que falava inglês torna-se professor de inglês e também guardião do sítio. Ele não deixa de ser quem é, mas ganha também novas cores. No Poço do Visconde, é o Quindim, como guardião do sítio, quem enfrenta os interesses estrangeiros que querem se apoderar, se apossar da riqueza do ouro negro que brota do chão do sítio do Pica-Pau Amarelo. O Quindim é a metáfora na obra do Monteiro Lobato do estrangeiro que, chegando aqui, se abrasileira e passa a defender o chão que adotou. E mostra que a brasilidade é capaz de docilizar. É exatamente esse o processo. Mesmo as almas mais sofridas. É uma perspectiva nacionalista, peculiarista sobre o papel da cultura brasileira e bastante rebuscada. Nós temos uma elite que parece que quer fazer o movimento contrário ao movimento do Quindim. O Quindim era escravizado e bateu no sítio do Pica-Pau Amarelo para viver quase que o paraíso na terra, num lugar idílico.
A nossa elite nasce no sítio, fala caipirês e parece que quer, no fim da linha, ser escravizada como atração de circo. Lamentavelmente, e é a mesma elite do tempo de Monteiro Lobato. Em relação à tia Anastácia e ao tio Barnabé, são personagens que têm centralidade no sítio do Pica-Pau Amarelo, têm protagonismo, porque eles são reconhecidos como elementos civilizadores na obra do Monteiro Lobato, como portadores dos saberes tradicionais. A tia Anastácia, por exemplo, fabricou a Emília, a boneca de pano. É ela que tem os saberes tradicionais, a fabricação dos brinquedos, do fazer das comidas saborosas do sítio, do lidar com as doenças. Ela se assemelha à prática, ao exercício daquilo que hoje em dia nós convencionamos chamar de patrimônio imaterial, dos modos de fazer. Ela é portadora do saber oralmente transmitido pela narrativa. E o tio Barnabé exerce um papel muito parecido, mas com um nexo muito forte com a ancestralidade africana, porque ele fabrica artesanalmente atabaques. Inclusive, um momento muito bonito do sítio do Pica-Pau Amarelo é o momento em que o tio Barnabé presenteia o quindim, reconhecendo o quindim como uma representação da África, presenteia o quindim com um atabaque, mostrando que há ali um elo de pertencimento entre o tio Barnabé e aquela ancestralidade representada no estrangeiro falante, anglófono e doce que é o quindim. São personagens de suma importância na literatura infantil e no sítio do Pica-Pau Amarelo, como portadores do saber tradicional. Esse reconhecimento que é dado na literatura brasileira dos anos 40, ao negro como elemento civilizador, como alguém que contribuiu de fato para a cultura brasileira, para a formação do nosso povo, evidentemente que não extinguiu as nossas mazelas sociais nem encerrou a trajetória do racismo no nosso país. Mas é importante não esquecer as obras de Gilberto Freire, que já reconheceu o negro em Casagrande Senzala, com todas as polêmicas em torno dessa obra, como elemento civilizador, mas principalmente do Mário Filho em O Negro no Futebol Brasileiro e de um folclorista fantástico chamado Edson Carneiro, que era negro inclusive, estudioso dos referenciais afro-brasileiros na nossa cultura. Esse é um momento revolucionário em que o negro, por mais que a cidadania plena não tenha chegado, é reconhecido como um elemento civilizador na cultura brasileira. Isso foi dado, por exemplo, no Teatro Experimental do Negro, de Abdias do Nascimento, na formação de atores fantásticos como Ruth de Souza, nos anos 30, nos anos 40, a partir de um patamar de reconhecimento que não solucionou, como eu disse, as nossas mazelas sociais, mas foi uma evolução, um passo adiante em relação ao que havia antes. Em suma, Monteiro Lobato foi, em sua juventude, um liberal racista e defensor de teses pseudocientíficas. Mas não foi isso a vida toda. É importante não tomar o todo por uma parte. É importante não deixar de lado as últimas 2 décadas de produção do autor, quando ele abraça uma perspectiva de soberania do Brasil e de justiça social renovada. E parece que é justamente essa perspectiva renovada que querem censurar, pregando a censura à obra de Monteiro Lobato. Teses absurdas do tempo em que Monteiro Lobato viveu, ou de períodos anteriores, onde o racismo era justificado, por exemplo, em teorias de natureza teológica, mas no tempo de Monteiro Lobato, especificamente a partir de uma teoria pseudocientífica, essas teses devem ser contextualizadas, observando que sempre se defendeu tudo quanto é tipo de barbaridade para justificar a maldade humana. Aquilo que o capitalismo liberal tinha de pior no século XIX era empurrado para baixo do tapete sob a capa do pseudocientificismo de Herbert Spencer. Isso não pode ser deixado de lado, tem que ser explicado para as gerações de hoje, porque esse pensamento não desapareceu completamente da vida social. Não é preciso censurar a obra de Monteiro Lobato. Expressões agressivas, desrespeitosas, tanto da sua literatura adulta quanto da literatura infantil, podem ser contextualizadas aos leitores de hoje com notas do editor de cada obra. Vale lembrar que, desde 2019, Monteiro Lobato caiu em domínio público, 70 anos da morte do autor.
Parece que o real intuito de quem quer censurar Negrinha e o Presidente Negro, obras marcantes da fase liberal racista de Monteiro Lobato, o real intuito é, na verdade, censurar obras verdadeiramente perigosas, que não podem ser contextualizadas, porque ameaçam o status quo nos dias de hoje. Obras, por exemplo, como O Escândalo do Petróleo, da literatura adulta, ou como O Poço do Visconde, da literatura infantil. Obras que pregam que o Brasil deve ser beneficiário das suas riquezas. É essa verdadeira ameaça ao status quo contida na obra de Monteiro Lobato. É preciso contextualizar os erros do autor, contar quem foi Monteiro Lobato e a que geração ele pertenceu, criticar firmemente, condenar as teorias racialistas que, a pretexto de reproduzir as ideias de Charles Darwin, serviam somente para tentar justificar a maldade humana e todo tipo de injustiça social. Nunca mais darwinismo social, nunca mais racismo na nossa sociedade. Mas, sobretudo, entender que a obra de Monteiro Lobato é importante para a construção de um Brasil soberano e justo. Por isso, vamos entender o autor à luz do seu tempo e compreender que ele não passou a vida inteira professando as mesmas ideias. Pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês de novo. Semana que vem estaremos de volta com mais um Lucas Álvares sobre o Brasil. Gostou? Curte, comenta, compartilha, que o debate é forte, mas eu dei a minha opinião sobre a obra de Monteiro Lobato. Foi um autor muito importante na minha formação, entendo, conheço os pecados dele, mas considero ainda um autor fundamental para o Brasil. Até a próxima semana, pessoal!